Olá você, Baruch Rabá, bem-vindo ao programa Voz de Israel. Hoje vamos dar sequência ao que começamos na semana passada falando sobre Yehoshua, a pré-exposição do nome Yeshua Ben Yosef no futuro. Como disse, a Bíblia é um livro profético e tudo tem um sentido na Bíblia, tudo. A história da Torá, mostrando os livros da lei, conta de verdade a instrução que o Eterno quer para nós. E Josué está inserido no final do livro de Devarim, vem a história de Josué e Yehoshua, uma prévia do que seria Yeshua no futuro. Nós vamos continuar com essa história hoje e o programa de hoje está imperdível porque vamos falar de Pessa, vamos falar da Páscoa. E estamos vivendo a época da Páscoa. E você precisa entender o que é que tem a ver Yehoshua, ou Josué, com a Páscoa. Então é um programa que você deve assistir e meditar nessas palavras e verificar que realmente o Eterno sabe o que faz, com quem faz, onde faz e por que quer fazer. Então não sai daí porque nós voltaremos dentro de instantes com o programa A Voz de Israel para você que tem nos acompanhado. Estamos de volta com o programa Voz de Israel. Você que está aí já acompanhou a abertura. Vamos dar sequência ao programa de hoje falando sobre Yeshua como precursor, a pré-exposição do nome de Yeshua Ben Yosef, como falei no programa anterior, que na verdade vem de Yeshua, que significa salvação, e das três letras hebraicas Yud, Shin, Ain, que faz Yoshia, que significa ele salvará. Ele salvará. Então ele estava com esse propósito. O propósito de Yehoshua veio assim. Depois de transformado em Yeshua, após o cativeiro babilônico, como expliquei, depois de transformado em Yeshua, depois do cativeiro babilônico, como expliquei no programa passado. Então hoje vamos mostrar a você o que é que tem a ver Yeshua ou Yehoshua com a Páscoa. Que eu tenho certeza que muito pouca gente, mas muito pouca gente mesmo, talvez quase ninguém mesmo entenda isso. Vai entender por que Yeshua ou Yehoshua tem a ver com a Páscoa. O que é que a Páscoa de verdade tem a ver com Yeshua ou Yehoshua? Mas a Bíblia, como disse, é um livro de profecia e realmente nós vemos a profecia da Páscoa aí em Yeshua, o livro chamado, hoje traduzido pela NVI, pela tradução que a igreja trouxe à baila, como Josué. Na verdade, esse nome não existe, né? Não existe Yehoshua ou Yeshua. Mas, considerando Josué, a tradução, a transliteração, melhor dizendo, do nome de Yeshua ou Yehoshua, é o livro que nós vamos estudar. Estamos estudando a partir do programa passado e vamos continuar no programa de hoje. Então, eu quero mostrar a você, primeiramente, quem foi Yehoshua ou Yehoshua. Então, você vai acompanhar comigo a leitura que está no livro de Devarim, capítulo 31, os versos 3 e o verso 7. Acompanha comigo essa leitura, eu vou fazê-la pela Reina Valera. Então, Devarim 31, verso 3 e o verso 7. Acompanhe aí no vídeo. Diz assim: O Senhor teu Deus, Ele passa diante de ti, Ele destruirá as nações de diante de ti e as ardarás. Josué entrará diante de ti como o Senhor disse. Esse é o verso 3, vamos para o verso 7. Chamou Moisés ou Moshe a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque tu entrarás com esse povo na terra que jurou o Senhor a seus pais e lhes daria, e tu os farás herdá-la. Os farás herdá-la. Essa é a palavra do Eterno aí, pela boca de Moshe, passando para Josué. Mas é importante que você entenda também que o que é que o Eterno faz com Josué, e você precisa entender isso. Eu vou ler com você mais um texto, 34, verso 9. Diz assim: Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés
puseram as suas mãos sobre ele, e os filhos de Israel obedeceram e fizeram como o Senhor ordenou a Moisés. Fizeram como o Senhor ordenou a Moisés. Então nós já podemos entender que Josué estava recebendo um cargo que ocupava Moisés. Moisés estava já sabendo que não iria entrar na Terra Santa, iria ficar no Monte Nebo, porque o Eterno se determinou. Nós já falamos sobre isso nos nossos programas anteriores, aí a sequência da voz de Israel. E Josué agora estava assumindo o lugar de Moshe. Agora, uma coisa importante que pouca gente percebe é que Adonai, o Senhor do céu e da terra, chama Moisés de meu servo. Meu servo. Mas em nenhum lugar do livro de Yehoshua, Josué, o Eterno chama Josué de meu servo. Não, não chama. E nós vamos entender por quê no programa de hoje. Então, uma curiosidade que pouca gente presta atenção porque não medita na palavra. Se meditasse, iria entender esse detalhe, porque você vai ler e vai perceber que tem alguma coisa, mas o Eterno tem uma mensagem com isso. Nada está ali por acaso. Nada está por acaso. Ainda que as pessoas tenham trabalhado os textos de maneira para satisfazer os seus interesses, o Eterno não permitiu que o plano original dele fosse modificado, apesar de tudo isso. Então, nós vemos aí que Josué tem essa função, já agora escolhido pelo Eterno. E Josué, além de ter esse chamado para substituir Moshe, porque a missão de Moisés no início era levar o povo para a terra de Canaã, teria que cruzar o Jordão. Então essa missão agora foi dada a Josué. O Espírito foi passado para Josué e o Eterno o elegeu em detrimento de ter escolhido Caleb, que certamente Caleb era o mais antigo, era mais velho um pouco do que Josué, e na sequência deveria ser ele, mas o Eterno sabe quem quer, ele escolhe quem quer, ele sabe mais que qualquer pessoa. Então ele escolheu Josué. E Josué, ao passar no Jordão, essa história é interessante, Josué recebe de Deus a missão de dizer ao povo que escolhesse 12 homens, cada um representando uma tribo de Israel, e entrar no Jordão, depois que a arca estivesse no meio, que a água secasse, que ele avisou que a água ia parar, e eles iam passar lá. Essa é a ideia que Josué já viu, quando o Eterno falou para ele, que ele, 12 homens escolhesse entrar no Jordão, e cada um trouxesse uma pedra nos ombros, para fora do rio, para colocar no acampamento onde eles estavam. Isso é interessante. E você pode acompanhar essa história aí acompanhando o livro de Josué e Yehoshua, capítulo 4, os versos 2 e 3 e os versos 8 e 9. Acompanhe no teu vídeo essa leitura, Josué 4, 2, capítulo 4, versos 2 e 3 e 8 e 9. Diz assim o verso 2: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do qual parados pousaram os sacerdotes os pés, 12 pedras, e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que é a vez de passar esta noite. Verso 8: Fizeram, pois, os filhos de Israel assim, como Josué ordenado. Levantaram 12 pedras do meio do Jordão. Presta atenção. Levantaram 12 pedras do meio do Jordão. Do meio do Jordão. Isso é importante gravar aí. Como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou também Josué 12 pedras no meio do Jordão. Levantou também Josué 12 pedras no meio do Jordão. No meio do Jordão. No lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. E ali estão até o dia de hoje. E ali estão até o dia de hoje. Lendo esse texto, eu fiquei meditando e pensei, o cara, Josué disse, pegasse, seguindo a ordem do Eterno, que tomasse 12 pedras do meio do rio, do leito, e levasse para fora. E aqui nós vemos do meio do rio, e aqui nós vemos Josué tirando no meio do rio, botando no meio do rio, mais 12 pedras. Então Josué também levantou 12 pedras no meio do rio.
levou essas pedras para o local onde estavam os pés dos sacerdotes. Quando a água do rio Jordão parou, e na época que o rio parou, era uma época de chuva, de inverno, que o rio estava transbordando. E por que José fez isso? 12 pedras dentro, 12 pedras fora. Primeira coisa que entendemos é que cada pedra memorial que foi para fora era um memorial para mostrar ao povo de Israel, os filhos, descendentes deles, que o Eterno agiu mais uma vez com poder, secando as águas do Jordão, como secou as águas do Mar Vermelho, para que o povo passasse. E aí José está colocando 12 pedras de volta dentro do rio. Isso nos leva a crer que essas pedras também representavam as 12 tribos e os sacerdotes que ministrariam a palavra do Eterno. Porque a água é uma metáfora para a palavra, a água da vida. O Rio Jordão, embora a água em si não tenha nenhuma virtude, como já falamos, ela tem essa representação metafórica de ser água que lava, que realmente purifica, porque ela é a palavra. Não a água necessariamente, do ponto de vista físico-químico, não, mas essa metáfora. O Eterno trabalha dessa forma. E esses 12 na água e 12 na terra, como esse memorial, nos lembra o que está escrito lá em Apocalipse, onde tem 24 anciãos. Pessoas que representam a propagação da palavra e as tribos de Israel, que na verdade, no frigir dos ovos, significa a humanidade, o povo, humanidade no sentido de Israel de Deus, a comunidade que o Eterno criou para a eternidade, o chamado mundo de Iolam Rabá. Iolam Rabá, onde o precursor, onde o protótipo é Adão Cadimon, que na verdade hoje sabemos que é Yeshua ben Yosef, o verdadeiro Yeshua ben Yosef. Então, essa é uma mensagem que o texto está nos mostrando também. Agora, o que isso mostra na verdade? Mostra-nos outro estágio do Pêssego. Porque o povo cruzou de pé seco a água. E por que outro estágio do Pêssego? Nós vimos que quando Josué cruzou o rio, você vai acompanhar aí, ele acampou em Gilgal. E em Gilgal, ele, por ordem do Eterno, recomendou que 40.000 homens fizessem a circuncisão, cortassem os seus prepúcios. Foram feitas facas de pedras, e eles fizeram a circuncisão. Obviamente que tinha alguém preparado para isso, para fazer essa circuncisão. Agora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que isso era, como disse, e tenho dito desde o começo, quando eu comecei essa série falando do Gênesis até o Devarim, que isso é uma instrução. O Eterno está preparando um povo para a obediência. Treinando um povo para ser obediente de maneira que a gente chama de disciplina consciente. Sabe o que tem que fazer. O povo que saiu do deserto no primeiro estágio do Pêssego, morreu no deserto, ficou no deserto. E esse povo que chegou a cruzar o Rio Jordão, nenhum deles era circuncidado, porque eles não tiveram esse hábito naquela oportunidade, depois que seus pais morreram. O povo chegou, agora está atravessou, melhor dizendo, o Jordão, a pé seco, do mesmo modo que o povo passou lá no deserto, atravessando o Mar Vermelho. Essa história está interligada. O Eterno está preparando um povo paulatinamente, educando as pessoas a ser disciplinadas. E você entender que 40.000 homens vai circuncidar-se, só mesmo o poder do Eterno no coração desses homens para executar tal coisa. E assim foi feito, porque o povo estava aí prometendo, como prometeu a Moisés, a obedecer.
nós vamos ver no final do capítulo de Josué que o povo se compromete a servir a Adonai, quando na verdade sabemos que era só balela. O Moisés também, o Eterno sabia disso. Mas aí foi circuncidado. As pessoas começam fazendo o que é correto, depois abandonam. Elas perdem o fio da meada. Não continua naquilo. E o Eterno está preparando as pessoas assim, para que elas possam vencer. Aquele que perseverar, esse sim será salvo. Então, nós vemos aí a preparação para que o povo entre na terra santa de Israel. E nós vamos mostrar isso a você, lendo o que está escrito no livro de Josué e Yoshua, o 5 e o verso 2. Acompanhe no vídeo, vou ler para você. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: faze facas de pedra e circuncida pela segunda vez os filhos de Israel. Faz facas de pedras e circuncida os filhos de Israel pela segunda vez. Por quê? Eles eram circuncidados quando entraram no deserto. E esse é um motivo pelo qual a Bíblia diz que o Eterno, Adonai, ele desejou matar Moisés, porque Moisés não havia circuncidado seu filho. Uma vez que Moisés era de origem hebreia, e ele sabia disso, que o filho teria que ser circuncidado ao 8º dia, e ele não fez isso com o filho dele. Aí está havendo agora a segunda circuncisão desse povo, que para mostrar se as pessoas obedeciam. E não se conta aqui se todos foram circuncidados, mas a ideia foi essa. Mas podemos entender que isso, pela atitude do povo, mais tarde, muitos deles não realmente circuncidaram, porque essa circuncisão que o Eterno está exigindo aí, na verdade exigindo aí, ela se refere ao que o Eterno, na verdade, no final de tudo, deseja. Ele deseja que as pessoas circuncidem o seu coração. Isso é testificado quando você lê essa palavra que está no livro de Devarim, Deuteronômio capítulo 30 e o verso 6. Eu vou ler e você vai acompanhar aí no seu vídeo, que está também aí para você ler. Diz assim: circuncidará o Senhor teu Deus, teu coração, e o coração de tua descendência, para que ames ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, a fim de que vivas. O trabalho do Eterno aí preparando esse povo para entrar na Terra Santa, que é uma metáfora, uma pré-exposição de Olam Rabá, é educar na disciplina. Então o Senhor expõe as pessoas a situações de agruras, de aflição, para ver se você se mantém firme, se você realmente é um soldado obediente, se você observa o que o Eterno está dizendo, que você o disse que Ele é seu Senhor. Então, se Ele é Senhor, você vai obedecer. O Eterno manda circuncidar o povo, e o povo depois tem uma passagem fantástica depois da circuncisão. Ele vê as pessoas, prepara as pessoas, porque isso começou no 10º dia do mês de Nissan, que é o primeiro mês do ano para os judeus. O mês de Nissan, que compreende março e abril. O mês que nós estamos vivendo agora, nós estamos no final de março, começo de abril, é Nissan em Israel. E a Páscoa dos judeus, a Páscoa verdadeira da Bíblia, que representa essa Páscoa, não outra Páscoa que hoje o mundo vive, uma Páscoa que não tem nada a ver com a Páscoa do Eterno. Uma Páscoa onde as pessoas que estão hoje celebrando essa Páscoa seguem a um Deus pagão, a sua ressurreição, segundo a igreja que trouxe a baile esse Deus. Isso foi ratificado no Sínodo de 341, o sínodo de Antioquia. A igreja trouxe à baila essa coisa que é chamada de Páscoa cristã. Só existe uma Páscoa, e essa Páscoa é Páscoa dos judeus. Páscoa do povo de Israel. Páscoa dos israelitas, aqueles que são de verdade Israel de Deus. Obedece a um único Senhor, que é o Senhor do céu e da terra. Adonai, Avinu Malaqueino, Avinu Shammai. Nosso rei e nosso Pai celestial. Não existe outro, só Ele. Então essa Páscoa está contida na Bíblia, nesse livro, no Taná, verdadeiramente, e não existe outra Páscoa em nenhum outro livro do mundo, seja o que for, de qualquer civilização, não existe Páscoa. Páscoa só existe no Taná. Inventaram uma nova Páscoa para o novo Deus,
um Deus que permite que você coma pão com fermento, chocolate, tudo for fermentado, viva a sua vida agradando seu coração, porque Ele é um Deus de amor e não um Deus que cobra as coisas. Então essa é a verdade que infelizmente hoje se vive no mundo ocidental e particularmente no nosso país, o Brasil. Aí nós estamos vendo que o Eterno está trazendo essa informação para que as pessoas se circuncidem do coração e possam obedecer. E aí acontece a Páscoa. 14º dia e 15º dia, os judeus, esse pessoal que estava aí agora atravessando o Jordão, atravessou, depois da circuncisão, da obediência, segue a Páscoa. Faz o Pêssar, que não fazia desde que saiu do Egito. O Eterno está reeducando, retreinando essas pessoas. E por que isso? Como disse, essa passagem do Pêssar em Yeshua, e Yehoshua no caso, foi usado para isso, está mostrando o quanto nada nessa vida é de graça. Tudo tem um preço. Se você recebeu de graça, alguém pagou por você. Não tenha dúvida disso. Alguém pagou por você. Mas nada é de graça. E o reino de Deus, diz a Bíblia, é conquistado pelo esforço, pela luta, pelo combate, pela força, dizem em algumas versões. Ninguém recebe nada de Deus à toa. Você recebe o que merece, seja de bom ou de ruim. Não tenha dúvida disso. Se você for estudar mais a Bíblia, vai perceber que o Eterno retribui a você e a mim de acordo com as nossas obras. O que fazemos em relação à sua palavra, a obediência a Ele. Mostrando ou não se o amamos ou se não amamos. Eu não posso amar alguém que eu não respeito, não considero. Nem você também. Então, é isso que o Eterno está dizendo aí. Então aí, os judeus, os hebreus saíram, que atravessaram agora o Rio Jordão, estão mais uma vez comemorando a Páscoa. E o interessante nisso aí, é que quando acontece isso do Pêssar, o maná deixa de existir, não tem mais maná. Mas o maná que fala nesse texto está falando dos suprimentos que eles estavam trazendo desde que saíram do Egito e estavam agora cruzando o Rio Jordão. Acabou. Por quê? Porque quando ele cruza o Jordão, o Eterno diz a ele que ele vai se deleitar com a terra que mana leite e mel. Ele vai ter o que precisa naquele lugar, desde que ele obedeça, desde que eles trabalhem, se esforcem para isso, para chegar nesse prenúncio da palavra que significa Pêssar, quer dizer liberdade, passagem, sair da escravidão para a liberdade, sair das trevas para a luz, sair da morte para a vida. Que isso é o sentido do Pêssar, que as pessoas não entendem, porque no estudo não tem intimidade com a Eterno, jamais pode entender uma coisa dessa se você não vai buscar. Não vai buscar. Se buscar, vai encontrar. Se não buscar, certamente não vai achar. Não é verdade? Pense nisso. Então, aí nós vemos esse sentido. Que Pêssar significa isso. Você negar a si mesmo, entendeu? Você separar as coisas do mundo. E você passa a comer o pão matzah, pão sem fermento. O fermento que o mundo tem, que incha as pessoas, que dá às pessoas orgulho, arrogância, que dá às pessoas carnalidade, alimentar a sua vontade em nome de Deus. Quando você, como matizar tem esse propósito de santificar você, ele dá santidade. Ao mesmo tempo, porque santificando leva você à obediência à Torá, à lei, que jamais foi abolida. Nem a lei nem os profetas. Como está escrito em Mateus 5,17, o próprio Yeshua Ben Yosef fala sobre isso. Não vem abolir a lei e nem os profetas. Interessante. A lei dos profetas. Porque a lei dos profetas era o livro que ele estudava, era o livro que ele meditava, não só ele, como seus discípulos. Inclusive, o Shaul Rachari, que foi transformado nessa aberração chamada Paulo, que foi transformada por esse povo que não entende o que Paulo disse, e as palavras foram deturpadas, foram acrescidas e retiradas para formar um Paulo, que isso não existe, que nunca foi chamado de Paulo em nenhuma lógica. Não tem isso na Bíblia. Por que ele é Paulo? Porque ele mudou o nome dos judeus para nomes latins, mudando para agradar o novo Deus. Isso já falamos sobre isso, e você entende muito bem isso. Observando a lei, obedecendo a lei, a Torá, o que é que você vai ter? Você vai ter liberdade. A liberdade sobre um jugo, sobre um governo que lhe mantém disciplinado, respeitando, amando aos demais e, sobretudo, ao Eterno, obedecendo a sua palavra. Então, isso você tem essa liberdade. A liberdade de poder fazer as coisas corretamente, sem precisar que ninguém lhe ensine nada, porque a lei está colocada no seu coração.
E você chega fazendo isso, nesse matizar, que representa esse pão da aflição, o pão sem fermento e as ervas amargas, é a luta para que você entre no Yolan Rabá, que é o mundo que o Eterno criou para aquele que perseverar até o fim e vai vencer. Tem ouvido de ouvir, olhos para ver. Não é verdade? E é interessante sobre o ouvido, né? A palavra ozen em hebraico, que significa ouvido, está ligada com uma palavra que significa equilíbrio. E na verdade no ouvido está o centro do equilíbrio do ser humano. Existe no ouvido humano um aparelho chamado aparelho vestibular, é um canal semicircular, também chamado de labirinto, que dá o equilíbrio nas pessoas. Quando você tem labirintite, tem uma alteração nesse aparelho vestibular, no aparelho vestibular, você vai ter tontura. Há doenças que dão tonturas. Você perde o equilíbrio. Então, o Eterno, a palavra do Eterno é tremenda. Você vê que nada está por acaso nessa palavra. Então, o equilíbrio. Você está aí na liberdade, andar equilibrado, nem para mais nem para menos. É o equilíbrio, é estável. É estável. E não é essa cangorra que as pessoas vivem aí e as pessoas acham que isso é correto. Você está lá em cima, está lá embaixo, não. Deus quer você estável, descansado no Senhor. Descansado no Senhor. Estável. As pessoas não vivem assim. Só aquele que realmente encontra o Eterno e nada vai mudar a sua atitude, porque ele permanece firme. Sabe em quem tem crido. Sabe em quem tem crido. Então quando você faz isso, você encontra a redenção. Isso quer dizer vitória. Você é vitorioso e você assim voltou para o Yolan Rabá, de onde você veio, se você realmente é de lá. Então é isso que o texto de Josué aí no começo desse livro tem esse propósito. Mostrar o segundo estágio do Pessa. E o terceiro estágio do Pessa é o último dos profetas, sobre o qual o Eterno Criador do céu e da terra o chama de meu servo amado. Veja bem que o Eterno nunca chamou Moisés de meu servo amado, e nenhum servo, como foi Nabucodonosor, meu servo, Ciro, meu servo, Corexe, meu servo, nunca chamou de meu servo de meu amado. Mas esse Yeshua Ben Yosef, do Adão Kadimon, que é essa ideia do livro de Josué, a prescrição dele, é chamado de meu servo amado. Leia Isaías 42 e o texto repetido lá em Mateus 12. Você vai ver que o Eterno se refere assim a Yeshua Ben Yosef, o verdadeiro, que obedeceu e cumpriu a sua palavra como nenhum homem, e somente ele, de verdade, pode nos mostrar a luz que nos conduz à verdade, que nos conduz ao caminho e que nos conduz à vida. Yeshua Ben Yosef. Aí, a figura metafórica inicial no nome de Yeshua. E essa palavra Pessa, encerrando o programa de hoje, lembra a você uma coisa fantástica: a imortalidade. Imortalidade no Yolan Rabá. Você está passando da morte para a vida, das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade. Isso é o significado da Páscoa, ou Pessa, que hoje está totalmente contrário, um absurdo, uma aberração do texto do Tanar, da história do Criador dos céus e da terra, o Adonai Yod-Se Ha-Adam, o Adonai Sheba Shammai, o Criador dos céus, e da terra também. Espero que você tenha captado essa mensagem e recomendo que você medite nessa palavra, vai estudar, pega esse livro, medite no que foi aqui falado e veja se realmente Deus, o Eterno, lhe mostra isso. Se você tem hora de ver esse assunto, se você teve ouvido de ouvir o que aqui falamos. Mais uma vez, terminando o programa Voz de Israel, debaixo da proteção do Altíssimo, esperando que você tenha entendido a mensagem que foi passada hoje a você, através das palavras que nós levamos, certamente trazida pela boca do Eterno, porque quem somos nós para saber, entender as coisas que o Eterno tem para nos mostrar, a não ser que Ele nos mostre. Então, espero que você tenha entendido o programa e vamos, como de sempre, agradecer ao Eterno por mais esse programa, pelo privilégio de poder estar levando essa palavra e você está ouvindo essa palavra. Vamos agradecer ao Eterno.
Todabá, muito obrigado. Adonai Serradam, muito obrigado, Senhor, Criador da humanidade. Adonai Tzaot, Adonai Tzaot, o Senhor dos Exércitos. Nós te damos graças, Senhor, mais uma vez, por esse privilégio de poder estar levando essa palavra ao teu povo, o povo que tu escolheste, como disse e tenho dito sempre, porque tua palavra diz assim, antes que o mundo existisse. E o Senhor vem trabalhando esse povo para estar de volta ao teu mundo, ao Olam Rabá, o mundo onde o precursor, o protótipo é Adão Kadmon, hoje por nós conhecido como Yeshua Ben Yosef. Yeshua Ben Yosef. Nós te louvamos por isso, porque ele realmente é a luz para esse mundo Olam Hazé. Trouxe a luz para o mundo Olam Hazé, é a tua palavra. Ele viveu a tua palavra, praticou a tua palavra e nos ensinou como obedecer a tua palavra, não como homens vinham fazendo até então. Então nós te louvamos por isso. Todabá, mais uma vez, Adonai é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Baruch Hashem, Baruch Atah Adonai. Bendito seja o seu nome, bendito seja o Senhor, o Senhor. E você que nos assistiu, mais uma vez, nosso Todabá, pela sua audiência, e agradecendo a Deus que você está sendo chamado e creio que você deve ser um escolhido para ser membro do seu Olam Rabá. Desejo a você e sua família, como de sempre, uma Shavua Tov, boa semana, e espero revê-lo no próximo programa. Antes de tudo, desejando a você e a sua família também a Shalom do Eterno, quer dizer paz, saúde, prosperidade e perfeição nele, porque só a perfeição no Eterno. Isso só vai acontecer quando colocarmos a sua palavra no nosso coração e fazendo valer a palavra que foi trazida ao mundo através do profeta Jeremias, no seu capítulo 31, o livro de Jeremias 31. Então, me despeço de você com o Lehitraot. Até logo e alabai, tchau.